Olá, amigo empresário, empreendedor, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. É legal, né? Falar sobre dinheiro é muito bom. Então, você sabia que não adianta você ganhar mais dinheiro? Você precisa saber lidar com esse dinheiro. Você sabia disso? Porque muitas vezes os empresários, né, eles fazem compras parceladas, compra a longo prazo para a empresa, porém, muitas vezes sem caixa suficiente naquele momento. E se esquece que a conta vai chegar para pagar lá na frente também. E que muitas vezes, como ele não faz o controle devido, seus recebimentos eles não vão acompanhar a mesma proporção. Então, a programação mental e a programação lógica do seu negócio, né, que o empresário cria, é que vai definir se ele vai ter um sucesso ou um fracasso financeiro na empresa. Essa programação ela tem que existir. Então, a primeira coisa a entender é como a nossa mente trabalha com as nossas crenças. Veja, nós temos 3 categorias assim, bem claras que classificam as pessoas, e no caso os empresários, quanto à riqueza, sobre a posse do dinheiro, certo? A primeira categoria que você tem que entender, que está na base, lá da nossa pirâmide, na base da pirâmide, é o pobre. Logo na sequência, no meio da pirâmide, vou pegar essa pirâmide e dividir em 3 partes, logo na sequência está a classe média. E essa que oscila bastante, né? A tendência do pobre ir para a média e da média chegar a ser rico. E nós temos em todos querem chegar, mas poucos conseguem. Isso não quer dizer que é impossível, mas que depende da mudança de pensamento. E essa categoria que está logo acima, na pirâmide, é o pedaço menor que tem, são os ricos. Só para a gente diferenciar um pouquinho uma categoria da outra, o pobre ele é uma categoria bem clara para nós, que ele vive pela sobrevivência. É o dinheiro que vem nessa proporção também, para que ele sobreviva. Então essa categoria vive dessa maneira. Já a classe média, ela sempre está à procura de conforto. Você pode prestar atenção. Tudo que ele faz é voltado para o conforto. Ou no caso você, né? Tudo que você faz, você é empresário, é voltado para o conforto. Pensa um pouquinho comigo, ó. Quando aumenta o salário de uma pessoa que ela tem de classe média e ela trabalha, a primeira coisa que ela faz, vai jantar fora. Um empresário, sobrou um pouquinho de dinheiro, o que ele pensa? Trocar de carro. Já lá no topo da pirâmide, o pensamento é bem diferente. As pessoas que estão lá, elas buscam liberdade financeira, presta bem atenção nisso. Não quer dizer que ela não queira, que ela não precise, que ela não queira conforto. Porém, em primeiro lugar está a pessoa ser livre. Já o conforto já vai ser aí uma consequência dessa liberdade dela, entendeu? Então, essas crenças para o empresário, para você empresário, que precisa ser mudada. Crenças antigas, né? Você tem que torná-las crenças novas. Mas não é só crença. Vai ter uma metodologia por trás disso. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Na linha de pensamento do rico, ele pensa a longo prazo. Ele pensa para um ano ou mais, sempre assim. A classe média, trabalhador ou empresário, ele pensa a curto prazo, ele pensa mensalmente, né? Ele vai se adaptando, passa um mês, passa o outro, ele vai passando, vai se planejando ali no mês a mês, ele não faz um planejamento a longo prazo. Aí está um grande problema do classe média. E o pobre, né, a gente já sabe, ele vive o cotidiano dele, ele não tem perspectivas, ele faz com que ele vive um dia após o outro, sem condições necessárias, né? E não tem posse a se pensar a longo prazo, a médio e longo prazo. Então a diferença básica entre esses 3 padrões que existem para lidar com o dinheiro, ela está relacionada à capacidade assim, da pessoa de percepção do dinheiro e da sua sobrevivência a partir dele. Então basicamente é isso, saber isso. Só que o grande problema em tudo isso, né, no centro de tudo isso, estão os empresários do varejo, aí que entra um pouquinho do que a gente quer falar com vocês. Até agora eu falei um pouquinho dessa teoria, mas agora eu quero chegar no ponto aí com vocês. À medida que os seus ganhos sobem do empresário, normalmente ele gasta mais. Consequentemente, né, o que vai acontecer? Ele acaba não conseguindo manter o padrão que ele desejava. Quer dizer, é um padrão falso que se reflete no final do mês, no final de um período, tá certo? Aí ele acaba criando, né, uma mentalidade recorrente
de que ele nunca consegue prosperar. Sabe aquele empresário, né? Não sei qual a sua situação hoje, aquele empresário que ele fala, eu trabalho, eu tenho empresa, tudo mais, parece que não sai do lugar. Então, na verdade, é que ele gasta todo o seu dinheiro, né, para manter as aparências e não faz os controles necessários indivíduos para melhorar o seu padrão. E isso tem esse custo para ele. Né? Não sei se você se coloca nessa situação, presta atenção no que eu estou falando. Agora o rico não, você pode ter certeza que o rico ele sempre gasta menos do que ganha, e aí está a grande diferença da classe média, e porque o rico tem sempre mais dinheiro que o pobre ou a classe média. É por esse motivo, ele sempre gasta menos. O rico ele não é rico e ele pode gastar mais. Ele tem uma mentalidade diferente. Então a conclusão inicial de tudo isso é que gastar mais do que se ganha, esse é o principal erro que a gente tem. Agora, para conseguir vencer esse erro, você empresário aí, né, esse erro básico, nós vamos seguir um modelo na prática que vai ser anotar cada centavo e aonde foi gasto. Você faz isso hoje? Pensa aí comigo, você faz isso ou não? E ao final do mês, a gente vai ter essa informação exata, centavo por centavo aonde foi gasto. Nem que você gastou R$5 para comprar pão para os seus funcionários tomar o café da manhã. É que a maioria das vezes você não faz isso. Aí você gera um gasto e compras excessivas, desnecessárias, né, para se manter no patamar da classe média. Agora, para você conseguir mudar de patamar, né, no exemplo da classe média para a rica, é necessário, presta atenção mais uma vez, cortar ainda mais os gastos e saber onde cortar. Esse é o principal ponto. Tem que cortar, mas saber onde cortar. Né? Lembre-se que a classe média ela sempre aumenta os gastos e quando passa a ganhar mais. Então aí sempre vai ser uma escala. Então vamos parar e pensar nisso. E o que leva a esse ciclo, normalmente, fatalmente, vai ao endividamento. É o que acontece com o empresário também. Agora, o primeiro ponto para a gente conseguir essa mudança é saber o nível de separação entre os gastos pessoais e os gastos profissionais. Esse é o primeiro ponto que o empresário precisa fazer, principalmente o empresário que a gente está conversando agora. Como é que na maioria das vezes, né, nas crises financeiras, o empresário, ao invés de cortar os gastos pessoais dele, ele acaba mantendo o padrão de vida e ele acaba sacrificando a empresa. Aí está o primeiro erro também no caso dos gastos. Para solucionar esse problema financeiro criado anteriormente, né, muitas vezes o que vai se recorrer? A empréstimos bancários. Aí vai acumulando erro atrás de erro. Empréstimo bancário, gasto com cartão de crédito. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você está com dívida, é nunca pedir orientação lá para o funcionário do banco. O funcionário do banco, ele sempre vai querer fazer com que você tome dinheiro emprestado. Ele já não sabe controlar o dinheiro dele. Muitas vezes ele é endividado. E ele vai querer emprestar dinheiro para você. Então, não tome dinheiro emprestado. Segundo ponto, quando você não conseguir quitar todos os seus fornecedores, você toma uma medida mais drástica. Ou quita tudo, ou você não quita nada daquele fornecedor. Meio a meio ele vai te cobrar juros. Não faça negociação de parcelamento. O parcelamento ele sempre vai chegar e você provavelmente não terá condições de quitar esse parcelamento da mesma forma. Eu falo isso porque existem leis que irão proteger você, a pessoa que está devendo, contra qualquer tipo de coação que você vai sofrer. Então você tem que se planejar também na crise, também quando você vai fazer um pagamento de endividamentos. Então, busque informações antes para que você possa tomar decisões mais acertadas, tá certo? Terceiro ponto, nunca, mas nunca deixe de pagar impostos e salários. Se não tiver condições, tudo bem, mas o último que você vai deixar de pagar vão ser impostos e salários. Dívida com o governo e com seus funcionários deve ser sagrado, porque isso vai comprometer a sua empresa, vai trazer problema para o seu negócio e isso vai complicar ainda mais. Então, na escala lá que você tem de endividamento, para quem você vai pagar, esse tem que ser o último. Quarto e último, que mesmo na dificuldade financeira, mantenha a calma e a lucidez. Eu sei que não é fácil, estou pedindo uma coisa difícil, mas esse é o plano, tá certo? Agora, para sair desse caos que você está, você vai precisar ter tranquilidade por um longo período, não é assim rápido que se sai do endividamento. Porque somente o tempo é o senhor da verdade, não é verdade?
falando a mesma palavra, mas é mais ou menos isso, né? A não ser que você tenha uma sorte aí de ganhar na loteria, mas não é isso que vai acontecer, não é isso que normalmente acontece. Então, atente-se muito para alguns outros pontos que eu vou falar aqui, ó. Normalmente, quando você está endividado, você quer gastar, né? Você está naquela escala de gastar, você começa a passar cartão de crédito e começa a não se controlar o uso do cartão de crédito, a facilidade de usar ele, né? Se você não soubesse controlar, os gastos poderão se tornar aí uma bola de neve. E é isso que vai acontecer. Passou o cartão de crédito, vira uma bola de neve e não consegue pagar. Agora, se você for uma pessoa sensata, por outro lado, o cartão de crédito ele vai poder ser sua salvação, porque você consegue controlar ele de uma forma mais fácil. Assim como ele é fácil de te levar ao caos, ele também é fácil de controlar. O que você precisa é fazer um controle minucioso do que você está gastando e aonde está gastando. Aí vem aquele ponto lá no começo que eu anotei. Falei no caso, né? Para você anotar todos os gastos que você faz. Todos têm que ser anotados para você se programar. Então, como o caminho para você mudar de vida financeiramente é passar a guardar parte dos seus gastos. O rico começa a ser rico a partir daí. Parte dos seus gastos tem que ser, dos seus ganhos tem que ser guardado. O resultado muitas vezes, e que muitos apontam que guardar é só a sobra do mês. Aí, vou guardar o que sobrar no final do mês. E o que acontece? Né? Acaba não sobrando, você não guarda, aí está um erro. Então, você faz o seguinte, a sugestão que eu dou é opte, e já no começo, você empresário, principalmente, você pessoa física, você já determina o quanto você quer guardar. Mas você determina um valor que seja um valor viável, racional, que realmente seja possível. Você não vai adiantar nada você falar, eu vou guardar 5 mil, mas isso não é possível na sua empresa. Bom, você falar que vai guardar 1.000, mas pelo menos guarda 1.000, é melhor guardar 1.000 do que falar que vai guardar 5 e não guardar nada. Então seja realista nesse ponto. Se não fizer dessa forma, você vai se frustrar, vai chegar lá na frente, você vai achar que você é um fracassado, e isso não vai ser bom para esse crescimento seu. Então, em primeiro lugar, você avalie como estão os seus gastos. A gestão do lucro nossa para empresário é isso. É isso que ela orienta. É isso que a gente ajuda o empresário a mudar de patamar. Ele mudar de classe média remediada para rica. Então, avalie como estão os seus ganhos, o que pode fazer para mudar de nível. Nós vamos te ajudar se precisar. Estou aqui, estou dando as informações e a gente vai caminhar junto se precisar. Porque o segredo está sempre em gastar menos do que se ganha e conseguir fazer isso através de um planejamento, tá certo? Planejamento financeiro de médio e longo prazo, para depois você conseguir fazer aplicações financeiras, conseguir fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, tá certo? Eu espero que as informações possam ter te ajudado, que você encontre o seu caminho para a riqueza, né? Que você consiga realmente prosperar e mudar de nível aí. Antes de eu terminar, queria lembrar de algumas coisas aqui importantes também, tá? Que é muito importante você saber que o rico, ele gasta sempre menos do que ganha. Consequentemente, ele tem a liberdade, né, para fazer o que ele quiser com o dinheiro depois. Essa é a diferença. Investir, ter resultados, é por isso. E você também, sabendo o que está fazendo com o seu dinheiro, ou está vivendo diariamente um dia após o outro, você sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro? Pensa no que eu estou falando, tá bom? Para que você possa prosperar, mudar de patamar. Um abraço, até a próxima, muito obrigado, pessoal.